o Rio de Janeiro pode ser lido em 6 episódios. Eu falei isso na minha palestra. O primeiro deles é a criação da Falange Vermelha, do Comando Vermelho, quando começa o discurso de ódio do Comando Vermelho. Curso década de quê? 80, 70? 70. 70. Com aquele discurso do William da Silva, o professor. Ali começa a desgraça do Rio de Janeiro, porque o Comando Vermelho, por exemplo, eu não acredito que o PCC vá... Ele pode se aproximar do Comando Vermelho por negócios, afim, mas eles nunca vão se aliar plenamente, porque são metodologias totalmente diferentes. Eu conversava isso com uma desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é doutora na matéria, que é a desembargadora Ivana David, que é doutora em PCC. Conhece muito, muito, muito. Aquela mulher é um gênio. E a gente integra um grupo chamado FONAJUC, é um grupo de juízes do direito penal, e a gente debate muito. Escrevemos um artigo até recentemente no Estadão de São Paulo, saiu essa semana, segunda-feira, sobre justamente essa questão de Comando Vermelho e tudo mais. Então, o que acontece? O Comando Vermelho, ele nasce no DNA dele como um sanguinário. Ele nasce querendo vingança, ele nasce querendo sangue. Eu me lembro de um policial policial da casa de vocês me dizendo que chega ali na Maré, ele tem 2 comunidades, vocês vão saber, eu não sei se é Timbal, que uma comunidade é dominada pelo Comando Vermelho, e aí tem um valão e uma rua, e aí outra pelo TCP. Nova Holanda e Timbal e Baixa de Sapateiro. Pois é. Baixa de Sapateiro e Nova Holanda, né? Pois é. Eu não sabia o nome exato, não me lembrava o nome das comunidades. Ele dizia, doutor, impressionante. De um lado da rua é uma imundícia, uma sujeira, tudo coisa. Do outro lado da rua, sujeira no chão, tiro na mão, a comunidade é limpinha. Eu acredito que se o PCC tivesse que se alinhar, isso é uma análise minha, uma abordagem minha, ele teria mais proximidade com a milícia, ou com a narcomilícia e o TCP, porque são facções que querem mais a descrição. Já o Comando Vermelho, não. Ele quer a ostentação, ele quer o baile, ele quer o fuzil, ele quer sangue, ele quer morte. O William da Silva já falava isso, eu falei aqui hoje, né? No futuro seremos 3 milhões de armas matando você. Eles querem matar, eles querem... É uma facção muito sanguinária. Já veio de uma origem revolucionária, né? Revolucionária. Então, o que acontece? Esse é o primeiro momento. E aquela onda de violência já pregada gerou o quê? Gerou uma resposta estatal. Não estatal, quer dizer, a omissão estatal gerou o quê? Como respostas, os esquadrões da morte, que vieram o Mão Branca, os grupos de extermínio e culminaram com a milícia. Esse é um segundo ponto. O terceiro ponto foi o quê? Foi aquela marco divisório de 2017 da integração do crime. Primeiro ponto, então, foi Falange Vermelha. Falange Vermelha. Segundo, a criação das facções, dos grupos de extermínio, milícia, etc. Terceiro, aquela situação de 2017 da Rocinha. Ali, para mim, na minha abordagem, é o grande divisor de águas da ida do tráfico para o modelo empresarial da milícia. E aí você começa a ter o Comando Vermelho crescendo vertiginosa. Você vê que essa explosão do Comando Vermelho... territorial, agora é a exploração territorial. O terceiro. O quarto evento foi um troço dos mais repugnantes que o Rio de Janeiro já viu, que foi a morte da vereadora e do motorista dela. Uma morte totalmente sem sentido. Uma morte que aí elegeu... Porque o Brasil e a segurança pública, na falta de uma estrutura federal, estadual, municipal contínua, ele trabalha sempre com a eleição de inimigos públicos número 1. Então, até então, aí você tinha o inimigo público número 1, Comando Vermelho, né? E aí você tinha também a pacificação das favelas necessárias, porque você tinha Copa do Mundo, Olimpíadas, então o Comando Vermelho quase foi a branca roda. Naquela virada ali de 2017, vocês veem que de lá para cá o Comando Vermelho domina. E isso ganha força em 2018. Por quê? O Estado, com a morte da vereadora, responde com razão e começa a eleger como inimigo público, agora esquece o Comando Vermelho, e começa a eleger as milícias. E aí eu me lembro de um policial antigo que dizia assim, doutor, Rio de Janeiro, se o senhor quiser que o Rio de Janeiro ande bem, eu resolvo isso com uma frase. E é simples. O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se você bater demais numa, você batia demais no Comando Vermelho, a milícia fez o que fez. Aí você começou a bater muito na milícia e o Comando Vermelho fez o que fez. Por causa daquela morte repugnante, aquele troço sem sentido. Uma mulher coitada que não fazia mal a ninguém. Um ser humano que não fazia mal a ninguém. Concordo.
Né? Não tinha expressividade. Não tinha, essa expressividade toda. Não tinha expressividade, porque ela foi eleita, ela tinha expressividade, mas ela não tinha um impacto social para justificar um assassinato. Para gerar uma execução daquela. Um negócio repugnante, odioso, né? Uma mulher que até mesmo quem debatia com ela na Câmara dos Vereadores diz que era uma pessoa extremamente polida, respeitosa. Sim. Quer dizer, não, entendeu? Um crime de uma violência contra alguém que não tinha, não tinha a mínima condição de resistência. Um crime é razoável, mas aquele passa de todos os limites. Sim, senhor. Bom, e aí você tem como resposta o ataque incessante à milícia. E aí a milícia cai, e o narcotráfico vai, e agora o narcotráfico vira milícia. Então você tem o Brasil andando nessa correria. E agora você tem essa sofisticação de guerra irregular, essa coisa e tudo mais. Então, se você entender o Brasil, você tem que entender o Rio de Janeiro, você tem que entender rapidamente nessa linha. Se você não entender o Rio de Janeiro nessa linha, você não vai entender o Rio de Janeiro como de onde nós partimos para onde nós chegamos. E aí você fala das estruturas. Sim, as estruturas tinham que estar funcionando. Federal, estadual, municipal. Volto a dizer, é muito fácil, simplório e desumano você culpar a Polícia Rodoviária Federal, o Exército, Marinha Aeronáutica, a Polícia Federal, pela falência da estrutura federal, pela abstenção da estrutura federal. É muito fácil você condenar a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Ministério Público, o Judiciário, no âmbito estadual. Mas difícil mesmo é você entender que todos nós precisamos de alinhamento. Aí volta a contar naquele conceito, já sendo chato e repetitivo, de segurança multidisciplinar do Visaca. Que foi uma coisa assim, foi uma tese que me seduziu e que eu venho defendendo com unhas e dentes, porque realmente é uma coisa que nós vamos ter que olhar. Não adianta você ficar botando a polícia na comunidade para dar tiro, para prender, e no dia seguinte volta tudo normal.